Boa tarde. Sejam bem-vindos ao 10º Fórum de Soluções Integradas, Acelerando para o Futuro. Eu tenho a honra de, há 17 anos, passar este primeiro frio na barriga. Esse primeiro, inclusive, não é presencial, é remoto, mas é a mesma emoção. Mas quando chega esse momento, é sinal que um trabalho de mais de 120 dias, de um time composto por pessoas especiais da Boxprint, patrocinadores e apoiadores, chega ao fim. Ao iniciar cada FSI, este em especial, pelos duros acontecimentos do último ano, nossa missão estará cumprida se ao final desta próxima 1h30, cada um de vocês, convidados, sintam que valeu a pena estar conosco. O primeiro agradecimento, e eu vejo aqui na tela, os convidados, dá um aceno para vocês aí, estou vendo aqui de lado. O primeiro agradecimento é a cada um de vocês, clientes, amigos, parceiros do sul ao nordeste do Brasil, em suas empresas, em home office, talvez em trânsito nesse momento. Muito obrigado pela inscrição, apoio. Também pela parceria do último período, onde a colaboração, agilidade, adaptabilidade entre clientes e fornecedores fez a diferença. Agradeço também ao nosso time da Boxprint em todo o país, aos times dos patrocinadores, apoiadores, que tiveram que se virar, lembrando um autor conhecido meu, para se adaptar, reagir, atender, superar com a mesma eficiência do presencial. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Suzano, a Diadema, a Gerresheimer, a Sirius, esse ano a Fabrima, que veio reforçar o time, os apoiadores, Jomo, Pracolar e a revista Embalagem Marca, por estar ao nosso lado nesses 17 anos. Parece que foi ontem, Marco Antônio, criando um evento que é um ponto de encontro para relevantes reflexões, para o segmento de embalagens, sempre alinhado com o que há de mais atual em termos de tendências e necessidades de nossos clientes e segmentos. Por último, e muito importante, os nossos dois convidados especiais, figuras públicas e admiráveis referências que repetem sua brilhante participação, trazendo um conteúdo necessário para o entendimento do presente e do futuro que vamos enfrentar. O aniversariante do dia, o professor e filósofo Clóvis de Barros, e a nossa querida economista, professora, colunista do jornal Zero Hora, uma parceira e amiga da Boxprint, profissional que, como ninguém, sabe traduzir o economês para o seu grande público. Bem-vinda, Paty Palermo, grato por estar conosco mais uma vez nessa 17ª edição. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez, falando nesse 17º FSI. A minha missão hoje aqui é a gente falar um pouco sobre o cenário econômico atual, as perspectivas. E uma coisa que eu costumo dizer sempre para as pessoas que quando me assistem é o seguinte: tem gente que pensa assim, olha, eu vou ser um mero espectador, né, do cenário econômico, eu vou simplesmente acontecer no meu dia a dia e nem sei se vale muito a pena ficar sabendo das coisas que acontecem, né, porque é só me incomodar. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, olha, às vezes a gente não consegue mudar de fato, né, o cenário econômico, mas tem uma questão muito importante, né? Eu, por exemplo, todos os dias quando eu acordo, eu vou lá no meu telefone e olho no meu aplicativo de clima, qual é que é a previsão que vai ser o dia? O que vai ter no meu dia? Eu vim do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que faz as 4 estações no mesmo dia. E qual é que é a importância de olhar um aplicativo de tempo se eu não tenho capacidade de mudar o tempo? A questão é que quando eu sei, quando eu entendo o tempo, o que vai acontecer, eu consigo me preparar melhor para ele. E aí, as surpresas não me surpreendem, né? Isto é, eu consigo entender de forma antecipada o que vai acontecer e eu consigo me adaptar. E aí eu consigo me importar de fato com as coisas que estão acontecendo. Enquanto outras pessoas podem ser atrapalhadas por uma eventual chuva, um eventual calor, eu simplesmente consigo me focar no que eu preciso me focar de fato. E assim é com o cenário econômico.
se a gente entende o cenário, a gente já consegue antecipar certas coisas e a gente consegue se dedicar àquilo que tem que ser, de fato, o nosso propósito. E é essa a ideia que a gente tem aqui hoje, né? Conversar nesses próximos 30, 40 minutos sobre o cenário econômico atual e as perspectivas. Então vamos começar falando basicamente sobre o cenário internacional. Se tem um ponto positivo que a gente começar aqui a nossa conversa, é que efetivamente, né, a pandemia tem deixado de ser o principal drive que diz qual é que é o ritmo que vai ser tomado pela economia. Então a gente tem aí, no mundo inteiro, apesar de algumas ameaças vindas de novas variantes e tudo mais, a gente está vendo já a pandemia ficar num segundo plano. Só que, entretanto, a gente ainda vive as sequelas desta pandemia, né? E quais são essas sequelas? Em primeiro lugar, quando a gente teve um processo de recuperação econômica ainda lá no ano passado, a gente teve um crescimento econômico por parte da demanda que não conseguiu ser respondido de forma imediata pela oferta. O que isso ocasionou? Isso ocasionou, entre outras coisas, alguns gargalos de fornecimento com pressão sobre os preços. Então, essa é uma realidade pós-pandemia, ou nesse tempo que a gente está se despedindo da pandemia, né? Nós vivemos um mundo com uma inflação mais alta. E uma inflação mais alta, né, que a gente vê não só em produtos, mas também nos fretes. Os fretes marítimos no mundo inteiro ficaram muito mais caros, né? As interrupções das próprias cadeias produtivas pressionando preços acabaram condicionando a gente a uma situação de mais alta inflação. E essa inflação, ela está sendo alimentada, entre outras coisas, por uma crise energética. Quando a locomotiva do mundo cresce menos, o mundo acaba crescendo menos também. Mas tem algumas consequências aí. Uma das coisas que a gente espera, né, para esse ano de 2022 é que a gente tenha algum tipo de alívio no preço das commodities, exceto o caso do petróleo. Então, falado nesse mundo, né, que continua crescendo, mas que diminui seu ritmo de crescimento, que vive um ambiente inflacionário e que, portanto, os bancos centrais do mundo inteiro vão começar a reagir, a pergunta é: onde a gente, né, Brasil, a gente se insere? Bom, economista hoje em dia, né, não pode começar a falar sem falar na questão da pandemia. Aqui no Brasil a gente é epidemiologista, a gente é meteorologista, porque a gente tem que pensar também se vai chover ou não, e aí a gente vira economista no final, quando junta um monte de outras informações junto. O que a gente tem no Brasil? No Brasil a gente tem um cenário, como em outras partes do mundo, mas eu vou dizer para vocês que a gente está mais eficiente até que algumas outras partes do mundo. A gente está vivendo um cenário de controle da pandemia. Esse controle da pandemia, ele é um cenário que está propiciando que a gente recupere a nossa atividade econômica. E a atividade econômica melhorando, a gente consegue ativar o mercado de trabalho. Mas, no Brasil, crescimento é uma corrida com barreiras, né? E passada essa barreira, né, da pandemia, voltamos a ser o nosso velho Brasil, com todos os seus problemas. E a gente só não tem um crescimento, um potencial maior nesse curto prazo, porque a gente tem alguns entraves que eu já vou falar para vocês. Qual é que é a nossa expectativa de crescimento esse ano para a economia brasileira? A expectativa do Focus é que a gente consiga crescer em torno de 5% esse ano, recuperando aí uma queda muito significativa no ano passado, mas que poderia ter sido pior, né? Ano passado foi de 4,1% e tendo uma expectativa positiva, otimista ainda, de crescimento da ordem de 1,5%. Então, olha só, a gente está recuperando a economia, principalmente a partir do controle da pandemia, mas a gente não vai mais longe porque a gente tem alguns entraves. Entre os entraves, o grande destaque vem para a inflação. A inflação que está permeando a nossa vida em várias frentes. E quando a gente tem inflação, o Banco Central reage, aumenta juros. A gente já começou a aumentar juros esse ano, vai continuar aumentando juros
no ano que vem. O que está fazendo, né, com que muitas vezes esses juros que aumente não consiga ser refletido, entre outras coisas, no câmbio, que é um drive importante, inclusive, para controlar a inflação? O populismo fiscal que muitas vezes aparece, especialmente no ano que antecede as eleições, né? Eu agradeço a todos vocês que tiveram atenção e a paciência de me escutar. Eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram, no @pati.palermo, e eu te passo a palavra agora. Muito obrigada, tá? Boa tarde a todos, eu sou o Eduardo Petri da Boxprint, quero fazer um agradecimento todo especial à Patrícia pela espetacular apresentação, já parceira nossa do fórum de longa data, sempre uma apresentação leve, com muitas informações. Muito obrigado, eu quero em nome de todo o grupo da organização fazer a entrega de uma pequena lembrança. Obrigada, Petri. Opa. Muito obrigada. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Olá, dando continuidade ao nosso 17º Fórum de Soluções Integradas, agora com a nossa plenária montada, eu quero fazer uma colocação referente à parte de segurança e saúde. Todos aqui estamos vacinados e respeitando todos os protocolos do Estado de São Paulo. Quero iniciar fazendo a apresentação do Marco Schmidt, da Boxprint, fará conosco aqui o painel. Ao lado do Marco, o Guilherme da Abidab da Suzano, o Adão Parra da Diadema, o Marco Gonçalves da Sirius, o Kim Yegorov da Fabrima e o nosso amigo Nelson Iatalese da Gerresheimer. Então, dando início ao nosso painel, eu quero perguntar ao Marco Schmidt da Boxprint como que a Boxprint fará para continuar acelerando com propósito. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo e agradecer demais a todos que acreditaram no fórum nesses seus 17 anos. É incomensurável a alegria, a honra de estar aqui com vocês e as saudades que nós estávamos de ter o contato com vocês mesmo por web. Como a Box vem fazendo e propõe a aceleração do seu propósito? Nós reforçamos cada vez o nosso propósito, que é de entregar e ter o papel de entregar a melhor embalagem para o mundo. E como nós fizemos isso? Através da inovabilidade, que é o conjunto, a soma da inovação mais a sustentabilidade. Nós investimos 51 milhões em tecnologia de máquinas, que vai nos fazer ser mais sustentáveis, economizar materiais e ser mais eficazes, sem falar em reduções de custos, que é uma tônica tão forte nesse momento. Também não podemos esquecer o lado de sustentabilidade, pois nesse ano de 2020 e 2021, nós nos tornamos a primeira gráfica selo Origem Sustentável do Brasil, que é um selo muito importante para a cadeia calçadista. Nos tornamos a primeira gráfica B Corp do Brasil, o que nos honra muito, e isso é o que tem nos feito cada dia seguir mais forte no nosso propósito, a inovação e mais a sustentabilidade. Hoje, cada vez mais, a Boxprint segue o seu princípio, o seu DNA que já vem desde 1958, quando foi fundada pelo seu Arno, quando foi passada para a segunda geração do Luiz Schmidt, que é o nosso diretor industrial, a mim também, junto com o Luiz, de ser uma empresa regenerativa. Cada vez mais seremos regenerativos, com as pessoas, com a sustentabilidade, com o mundo, com os clientes. Ou seja, cada vez mais queremos deixar uma pegada positiva no planeta. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Quero passar a palavra agora para o nosso parceiro, o Guilherme da Abidab da Suzano, parceiro este que também vem de longa data, não só no fórum, mas como nos negócios da Boxprint. Obrigado, Petri. Pessoal, primeiro, antes de falar um pouquinho de sustentabilidade, do nosso compromisso e do nosso propósito na Suzano, eu queria agradecer a participação aqui no evento. É uma honra, um evento totalmente alinhado com o nosso propósito, com um parceiro, um cliente com a Boxprint também 100% alinhado com o nosso propósito. E aí antes, Petri, de falar do que a gente está fazendo,
eu queria falar um pouco do propósito da Suzano, né? Que é o de renovar a vida a partir da árvore. A árvore está no centro de todas as nossas ações e dos nossos produtos e inovações no mercado. É a nossa razão de existir. Uma árvore de florestas 100% plantadas, né? De um eucalipto, uma fonte 100% renovável também. E aí de que forma a gente está atingindo esse propósito? Muito parecido com o que o Marco falou na Box, através da inovabilidade, né? A combinação da inovação com a sustentabilidade. São duas frentes que permeiam todas as nossas ações, seja no dia a dia das nossas equipes, mas também nas nossas decisões estratégicas dentro da empresa. Tudo que a gente faz tem que estar combinando e conversando com inovação e sustentabilidade, e isso permeia as nossas ações no dia a dia. E aí, entrando um pouco na prática, no que, a gente lançou diversos compromissos com o mercado e de metas dentro da empresa que conversam com essas duas frentes, né? Eu vou citar 4 aqui, até porque o tempo é limitado, mas o primeiro deles é ser cada vez mais climate positive, removendo CO2 do meio ambiente. O segundo, mitigar cada vez mais, reduzir a pobreza próximo das nossas operações. A gente tem aí mais de 40 cidades impactadas por nossas operações, então reduzir essa pobreza. Um terceiro, aumentar cada vez mais a diversidade e a inclusão dentro da nossa empresa, né? E um quarto, muito relacionado aos nossos produtos, é inovar em produtos e trazer mais de 10 milhões de toneladas de novos produtos com fontes renováveis para o mercado. E aí, entrando um pouco mais nessa parte de produtos, que eu acho importante, e conversa muito aqui com a relação que a gente tem com a Box, a gente vem evoluindo muito na nossa linha de papel cartão, de embalagem, né? É uma linha que a gente já está há muito tempo no mercado, mas a gente vem trazendo inovações, cada vez mais qualidade, reduzindo gramatura, né? E um produto cada vez melhor, para que ele seja mais sustentável e tenha um ciclo positivo de vida no mercado, fora todas as inovações que a gente vem trazendo para o mercado, né? Hoje a gente tem um Blue Cup, um papel para copo totalmente biodegradável, já disponível. A gente tem o nosso papel para canudo, a gente tem toda a linha de tissue, de papéis higiênicos aí, uma unidade de negócio dentro da Suzano totalmente dedicada para esse tipo de produto, e diversas frentes em desenvolvimento, né, na nossa área de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, e com parceiros também, outras empresas que a gente vem desenvolvendo produtos que em breve vão estar no mercado. Um exemplo aqui que eu trouxe é a parceria que a gente tem com uma startup na Finlândia, a Spinova, que vai trazer uma celulose especial para tecido para roupa, né? Tecido para fabricação de roupa. Então, são diversos exemplos que a gente tem aí do nosso propósito na prática. Então é isso, pessoal. Agradeço o tempo e a participação. Passo de volta para o Petri. Muito obrigado, Guilherme. Excelente. Quero perguntar para o Adão, da Diadema, o que a Diadema vem fazendo para acelerar com propósito. Bem, boa tarde a todos. Antes de tudo, para mim é um prazer estar aqui falando novamente nesse fórum com vocês, e é uma honra estar representando a Embalagens Diadema. Eu gostaria inicialmente de agradecer aos nossos clientes pela confiança depositada em nós e nos nossos produtos, nos nossos serviços, e gostaria de agradecer imensamente por esse troféu que para nós significa muito. É a 5ª vez que nós recebemos o troféu Sindusfarma de qualidade, que é um reconhecimento dos nossos clientes aos nossos serviços e aos nossos produtos. Gostaria também de agradecer imensamente a todos os nossos colaboradores que nos ajudam no dia a dia a ofertar ao mercado novos produtos, novos serviços, e todos de classe mundial. Para mim, falar em acelerar com propósito significa falar que a Diadema está preparada para o futuro. Os nossos times em todos os departamentos estão preparados para atendê-los, e eu faço um destaque aqui muito grande ao nosso pessoal de Pharma, que está aqui representado, e também a todo o nosso pessoal de Food, que está nos assistindo online. Muito obrigado. E também a todos os técnicos e engenheiros que nos ajudam
ao desenvolvimento de tudo que nós estamos fazendo hoje, que eu vou falar um pouquinho adiante. Acelerar com propósito também significa trabalhar com solidez financeira, porque não dá hoje para você manter, por exemplo, o abastecimento ou o seu capital de giro se você não tem uma solidez financeira. Hoje nós estamos passando no mundo, como a Paty falou agora há pouco, por uma crise de abastecimento. Nós estamos passando por um momento muito complicado. E alta nos preços, alta no frete, aumento consistente aí de insumos, principalmente os commodities. E também gostaria de salientar os nossos fornecedores, que através de uma cadeia saudável de fornecimento, vem garantindo, junto à Diadema, o seu fornecimento constante, robusto e bem planejado. Acelerar com propósito também significa tecnologia, know-how, significa que nós temos soluções para os nossos clientes. Nós podemos citar para o mercado de farma as embalagens child-proof, quer dizer, a prova de crianças, mas que também tem uma facilidade para ser aberta pelos idosos, que é o grande problema hoje. A nossa população idosa está crescendo e necessita de soluções novas. Eu posso falar sobre o selo de segurança holográfico, que também nós temos à disposição, já está lançado. E poderia também citar outros tipos de embalagem, que nós estamos lançando Easy Open e também novas soluções que nós vamos propor para o mercado de pet food e o mercado de dairy nos próximos meses. Com propósito também significa olhar para o futuro, com soluções sustentáveis ou menos agressivas ao meio ambiente e sem realmente aquela hipocrisia de querer oferecer alguma coisa que é inviável. Nós podemos discutir muito sobre isso. Então, o que nós queremos? Venham conosco e muito obrigado por depositar em nós a sua confiança. O Marcão, para perguntar o que a Sirius vem fazendo, né, para acelerar com propósito. Sempre cuidando, né, Marcão? Acelerando até o limite, hein? Claro que sim. Antes de entrar no assunto principal, eu tenho experiência já de participar de outros eventos e é sempre uma grande alegria participar de um evento tão bem organizado. Mas como participante aqui do evento, eu não recomendo ninguém a falar depois de uma pessoa como a Patrícia, que fala tão bem, e nem antes do Clóvis de Barros, certo? Você, por mais que tenha se preparado, por mais brilhante que seja o que você tenha preparado para essa ocasião, você está na sombra de um eclipse, certo? Porque é maravilhoso participar de um evento com pessoas tão capacitadas e tão bem preparadas. Você sabe que nesse evento que nós estamos vivendo, nós estamos debatendo sobre retomarmos esse crescimento, retomarmos a aceleração. O grande desafio de tudo isso é que o ser humano ele tem uma resistência tremenda à mudança. Quando chegou a mudança quando nós começamos o problema do lockdown, nós fomos desafiados. Poxa, não pode, tem que ficar em casa, as crianças agora precisam ficar aqui, tem que assistir a aula agora. Nós estamos novamente passando por uma resistência de sairmos de casa. Eles não querem ir lá assistir a aula pessoalmente. Eu acho que o reacelerar que nós temos que fazer é reacelerar os encontros. Uma das principais coisas que a Sirius faz é estimular esses encontros. Porque uma coisa é produzida em um lugar e ela vai ao encontro do seu cliente. É a Sirius que realiza isso. Com a Boxprint, nós temos a alegria de alguns clientes principais da sua carteira. Nós fazemos isso há mais de 10 anos com erro zero. Ou seja, já é natural e se sabe que aquilo vai estar lá naquele dia e naquele horário. Mas tudo isso só vai ter sentido, certo? Se os nossos objetivos não forem intermediários. Se nós soubermos que as pessoas têm que viver mais através dos nossos produtos. Porque elas tendo mais encontros, elas vão usar mais produtos de beleza, certo? Se ficarem mais em casa, vão usar menos. Se elas tiverem mais oportunidades sociais, se elas tiverem mais vida, mais convivência, mais dos nossos produtos vão circular e mais a vida vai acontecer através deles, onde nós participamos daquilo que realmente importa, a pessoa que consome o produto final.
com perfeição chegando na sua mão e tornando a vida possível, tornando assim o acontecimento. Nesse tempo de lockdown, nós nos habituamos com algumas coisas simplesmente inaceitáveis, certo? Morre um parente, e infelizmente muitas pessoas próximas de nós perderam pessoas importantes. Morre um parente muito próximo de alguém que você gosta muito e você já está habituado que não pode ir lá dar um abraço no seu amigo que está de luto. Nasce o filho de um amigo importante, essa semana até nasceu de um colega nosso da Sirius, você já está habituado que não pode ir lá ver o bebê, parabenizá-lo e dar um abraço nele, certo? Retomar, reacelerar isto é o grande desafio que vai trazer o crescimento entre as relações, que vai trazer, vai tornar natural novamente a nossa forma de vida, aonde nós consumimos com responsabilidade, onde nós exercitamos. A Sirius está muito preocupada com isso. Outro dia eu ouvia em um lugar, eu estava numa sala de espera, aguardando para ser atendido, e eu ouvi um outro representante de uma outra empresa, ele dizer assim, não, eu falei pessoalmente para ele, eu liguei para ele agora e falei pessoalmente com ele. Eu fiquei pensando, puxa, para esse cara, pessoalmente já é por telefone, certo? Esse é o desafio, voltarmos a nos visitar, a colocar o olho no olho, mostrar a cara, nos reapresentarmos, conhecer as pessoas, permitir a interação pessoal, permitir a parte humana acontecer, muito acima de metas, escalas e fugir daquilo que por algum momento se tornou natural, que é a total impessoalidade de que alguém está conversando com você através de um messenger ou de algum sistema de comunicação e ao mesmo tempo que fala com você está falando com dezenas de outras pessoas respondendo ao mesmo tempo, certo? Reacelerar com propósito é reacelerar a parte humana das nossas relações entre a Sirius e os clientes dos nossos clientes, porque cabe a Sirius estabelecer a etapa final do seu produto, levar ele ao cliente que está aguardando. Então, a nossa parte tem que ser uma parte humana. Nós sabermos que não é simplesmente um caminhão que vai sozinho lá, não é isso. Assim como também não se trata de uma embalagem, o importante é a criança que vai abrir essa embalagem lá no momento final. A alegria desta pessoa é a que paga toda a corrente que está acontecendo. A alegria daquele encontro que vai acontecer através de um produto de beleza que é entregue, a alegria de um brinquedo que é aberto, esta alegria final é a que paga toda a corrente de acontecer. É isso que temos que acelerar, é isso que temos que retomar, porque é esse o nosso único verdadeiro tesouro. É a única verdade que nós descobrimos nesse período de lockdown, que tudo que temos é uns aos outros. Obrigado. Marcão, sempre excelente, parabéns pela apresentação. Muito obrigado pela oportunidade. Vou passar a palavra para o Kim, da Fabrima. Bom, boa tarde a todos que estão assistindo. Primeiramente, agradecer aí ao time da Box Print. Esse ano a oportunidade de estar do lado de cada câmera, né? Sempre participei do fórum aí como um dos participantes, assim como vocês estão aí hoje nos assistindo. E num ano muito importante para a Fabrima, né? Que completa 50 anos da sua fundação, né? A marca pioneira no Brasil, fabricante de máquinas automáticas para embalagens, né? Completando essa marca histórica, num momento tão importante para o mercado, né? Como a Paty disse há pouco, né? A parte fundamental para a retomada, né, essa aceleração, é a confiança e a qualidade. São dois pilares que a Fabrima trouxe, né, desde o início da sua fundação, ao longo da sua história, né, todos os equipamentos que foram lançados, toda a tecnologia que foi empregada. Então é um momento muito importante e a Fabrima se coloca também no desenvolvimento, né, como o próprio time da Suzana acabou de nos falar aí sobre sustentabilidade, assuntos que estão muito importantes, muito grandes em pauta, né, nos nossos clientes. Lembrando também daqueles que não pararam, né, que a Fabrima sempre atendeu aí os mercados cosméticos, farmacêutico, alimentos, setores que durante a pandemia, durante toda a dificuldade que teve também da pandemia, não parou de crescer, não teve interrupção, lockdown e tudo mais, tiveram que continuar produzindo, né? E a gente, com o nosso time técnico, a engenharia, o time comercial aí em campo para atendê-los também. Então, trazer, né, para vocês essa mensagem, esse reforço da mensagem de que a Fabrima
está preparada aí também para os próximos 50 anos, né, trazendo um pouquinho dessa tecnologia. Estamos com vários desenvolvimentos na área de sustentabilidade, né, a aplicação aí do papel como embalagem, tanto primária quanto secundária, embalagens monomateriais. Estamos com uma série de desenvolvimentos acontecendo em todas as empresas do grupo voltadas para isso. E eu acho que é um pouquinho disso, né? É a confiança e a qualidade que a gente consegue empregar no nosso produto ser repassado também para o cliente, né? Como disse o pessoal da Sirius também, né? É a preocupação com quem vai utilizar essa embalagem, né? E essa embalagem, esse produto, para ele chegar realmente no cliente, precisa de toda essa cadeia, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, e principalmente o produto vai passar também por um equipamento Fabrima para poder chegar na mão do consumidor. E isso é muito gratificante e, novamente, obrigado a todos aí pela oportunidade. Muito obrigado, Kim. Convido o nosso parceiro Nelson, da Gerresheimer, para dar prosseguimento. Boa tarde a todos. É um prazer, né, estar aqui novamente. Esperamos aí, num futuro breve, né, todos vocês aí que nos acompanham nessa live, poder reencontrá-los, né, e saudá-los aí pessoalmente. Se Deus quiser, isso vai acontecer em breve. Quando começamos aqui com a palestra da Paty, depois de todos os colegas aqui, eu estou interpretando quase como uma palestra, né, motivacional, porque tem aqui uma onda de boas expectativas, né? E o povo brasileiro, acho que é o grande pilar dessas expectativas positivas, né? Sem fazer nenhum trocadilho aí com o fato de sermos todos aqui empresas líderes no segmento de embalagens, né? A Gerresheimer focada nas embalagens plásticas, né? Mas me chama aqui a atenção falar sobre uma propriedade que é característica do plástico, que é a resiliência, né? Eu acho que o povo brasileiro tem essa característica muito forte, né? De por mais impactos que a gente sofra, né? Que o nosso povo sofra, que os empresários, os profissionais, né? A sociedade, esse povo tem essa capacidade, né? Essa resiliência de superar, de não deformar definitivamente frente a qualquer impacto, né? E resgatar sempre as expectativas positivas, né? Então, eu queria também agradecer, em nome aqui de todos os colegas que representam centenas de profissionais em suas empresas, né? Pela dedicação que esses profissionais tiveram durante esse período terrível, que felizmente já mostra aí um final muito próximo, né? De dedicação e comprometimento, porque foram empresas que se mantiveram trabalhando, né? A exemplo da Gerresheimer, para seguir contribuindo com um pequeno elo dessa cadeia que as embalagens representam, né? De forma tão importante em diversos outros segmentos, como o farmacêutico, o cosmético, o veterinário, enfim, todos aqueles que têm a embalagem como um elo super importante dentro de suas cadeias produtivas, né? E a Gerresheimer, falando um pouquinho mais especificamente, também procurou dar sua máxima colaboração, né? Seguimos sem nenhum tipo de comprometimento ao longo desse quase 2 anos, né? E realmente fazendo valer essa frase que norteia aqui o nosso evento, né? Seguimos e seguimos acelerando, né? Nossa unidade nova de Anápolis, que hoje é a maior e mais moderna do segmento de embalagens plásticas primárias de toda a corporação Gerresheimer no mundo, né? Está em plena operação, né? Seguindo e levando em conta os principais propósitos que hoje qualquer empresa que quer se estabelecer de maneira sustentável no mercado, seja financeira, seja com relação ao meio ambiente, né, deve seguir e deve privilegiar, né? Embalagem plástica, todos sabem, é algo que sempre preocupante, né, com relação à parte de sustentabilidade e meio ambiente, e a Gerresheimer procura trabalhar hoje, né, com foco em novas tecnologias, seja no uso de biopolímeros, seja no uso de ocean-bound plastics, que são resinas a partir de resíduos marinhos, né, que hoje o nosso pessoal dos centros de pesquisa desenvolve a produção de produtos com base nesse tipo de material. Então é um compromisso com o meio ambiente, é um compromisso com a sociedade que a Gerresheimer tem, né?
de servir da melhor maneira com produtos e serviços, sem esquecer esse fundamental compromisso que é o compromisso do meio ambiente e da sustentabilidade. No meio disso tudo, de uma dificuldade econômica, financeira, política, né, de saúde, essas empresas escolheram seguir em frente, né? E para isso elas seguem acelerando e a exemplo de todas elas é o que a Gerresheimer escolheu também. Acelerar com objetivo e com propósito. E contamos com vocês aí do outro lado da tela, né? Sendo nossos parceiros de sempre e seguirmos aí juntos para crescer e fazer esse Brasil aqui cada vez melhor. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Nelson. Nós desejamos sucesso, né? Que todos os parceiros continuem acelerando com propósito, né? Que todos esses desafios sejam superados e a gente continue nessa trajetória maravilhosa aí que a gente tem traçado. Pessoal, o nosso chat está aberto para perguntas. Nós já recebemos uma aqui, mas fiquem à vontade para mandar mais, certo? Nós recebemos uma pergunta aqui para o Marco, da Boxprint. A pergunta é a seguinte: como foi o projeto de doação de alimentos que a empresa divulgou esta semana? Bom, esse projeto nos orgulha muito, porque nós nos tornamos hoje a primeira empresa do Brasil a estar regulamentada com a doação de alimentos dos seus refeitórios. Foi um projeto que foi realizado pelo nosso time interno de sustentabilidade, o qual nos deixou muito orgulhosos. Nós nunca imaginaríamos ser a primeira empresa do Brasil a conseguir estar regulamentada, e essa parceria foi realizada junto com o Banco de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul e junto com a Sodexo. Então eu queria dividir com vocês a nossa alegria e a nossa gratidão à Sodexo e ao Banco de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul, e nos dar essa oportunidade, junto ao governo, de ser a primeira empresa do Brasil a conseguir dividir os seus alimentos com crianças carentes, que foi para quem nós dedicamos. Foi um projeto interno e foi muito bonito, mas de forma nenhuma nós imaginaríamos ser a primeira empresa do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Marco. Quero agradecer a participação de todos os nossos parceiros aqui representados, as empresas aqui representadas pelos nossos colegas, e chamo então o Rodolfo para participar da apresentação do nosso próximo palestrante. Gostaria de dar boa tarde a todos, nossos clientes, parceiros, amigos que nos acompanharam até aqui. Convido a todos agora a acelerar um pouco mais, a ajudar a colaborar um pouquinho mais com esse conteúdo, colocar o pé um pouco mais embaixo. Por isso que eu tenho o grande prazer de chamar aqui com a gente um grande amigo, uma pessoa que é parceira do Fórum, é um jornalista, comunicador, sociólogo, escritor, consultor e palestrante, que nesse mesmo dia 21 de outubro de 1965, ele nascia na cidade de Ribeirão Preto, um grande polo do agronegócio no nosso país, aqui no estado de São Paulo, e teria na sua vida como principal propósito a disseminação de conhecimento, né, de nos colaborar aí com a ética, né, nesse nosso país. E antes de ele vir aqui participar conosco, de nos fazer companhia, eu gostaria de pedir uma salva de palmas virtuais para esse aniversariante do dia, nesse dia tão especial para ele, vai doar um pouquinho desse tempo para nós. Dr. Clóvis de Barros Filho, seja bem-vindo, uma ótima tarde para você e muito obrigado. Muito obrigado, puxa vida, bastante inusitada essa recepção, eu fico emocionado e feliz.
Bem, o tema que nós temos para tratar é o tema do propósito, e acho que a primeira coisa importante a considerar é que tudo aquilo que é propósito para nós ainda não foi conseguido. O propósito, portanto, enquanto propósito, está sempre na nossa mente. Ainda não corresponde ao mundo que é efetivamente o nosso. O propósito envolve transformações que ainda não se deram. O propósito indica uma realidade que ainda não é vivida, mas é apenas cogitada e imaginada. O propósito, portanto, é inseparável de um desejo que temos que as coisas possam ser diferentes do que elas são. Sim, porque se vivêssemos num mundo ideal e se pretendêssemos apenas conservar esse mundo, o nosso propósito seria exclusivamente esse: manter as coisas como elas são. Mas não é o nosso caso. Não vivemos num mundo ideal e, portanto, aquilo que temos como propósito implica transformação, implica mudança, implica agir sobre o mundo e fazê-lo acontecer de um certo modo. É exatamente por isso que, quando pensamos em propósito, imediatamente pensamos na nossa possibilidade de transformar o mundo. O mundo muda, ele sempre mudou. A Terra viaja em torno do Sol em velocidade espantosa. A Terra gira em torno do seu eixo também em velocidade espantosa. O mundo nunca ficou quieto, nunca ficou no lugar. Nada no universo simplesmente permaneceu. Mas o propósito indica aquelas mudanças que o homem pretende realizar. Mais do que isso, que o homem escolheu realizar. Portanto, todo propósito implica uma melhora, e melhora implica ganho de valor. Não há, portanto, que falar de propósito sem falar em transformação com valor. Um valor que, claro, será um valor do mundo transformado, mas que terá consequências imediatas na vida do próprio homem que com esse mundo se relaciona. Por isso, todo o propósito do homem passa pela sua melhoria de vida, pela nossa melhoria de vida, pela melhoria de vida de homens e mulheres que no mundo se encontram e desse mundo se beneficiarão. Sendo assim, eu gostaria de refletir com os senhores a respeito de alguns valores que podem tornar esse propósito um propósito de fato positivo. Eu gostaria de, antes de mais nada, mencionar o quanto o nosso propósito deve ser libertador, emancipador, e que não podemos aceitar de forma nenhuma uma transformação do mundo e da realidade que seja para nós escravizante, limitante, que represente para nós obstáculo da nossa capacidade criativa, inventiva e empreendedora. A nossa diferença em relação ao resto dos viventes é notória. Um gato, se você observar bem, vive como nós. Mas, no caso do gato, a sua vida é 100% definida pelo fato de ser gato, pela sua natureza. Gato leva uma vida de gato. Gatos não têm escolha. Gatos, por serem gatos, têm que viver como gatos. Assim também pombos, javalis, samambaias, cactos. Todos os viventes, vegetais ou animais, vivem porque são o que são. Vivem daquele jeito. Não há nenhuma possibilidade de viverem diferente. Não há cães que coacham,
não há gatos que voam, não há serpentes com axilas e, portanto, a vida de todos os viventes é a única que poderia ser. No caso do homem, sabemos, não é assim. No caso do homem, a vida é sempre infinitamente possível. No caso do homem, cada realidade vivida exclui infinitas outras. Para eu estar aqui conversando com os senhores, eu preciso não estar em nenhum outro lugar. Para eu estar aqui falando com os senhores, eu preciso não estar lendo, não estar assistindo televisão, não estar no cinema, não estar jogando bola, não estar trabalhando em outro lugar, não estar dando outra palestra, não estar escrevendo algum livro, não estar, em suma, toda vida deliberada pelo homem implica a exclusão de infinitas outras possíveis. E isso, claro, é só com o homem e com a mulher que acontece. Sendo assim, se cada momento da nossa vida resulta de uma escolha, a importância que temos que dar a esse processo decisório é imensa. Afinal de contas, cada instante e cada momento da nossa vida acaba mesmo sendo decidido por nós. O propósito da alegria faz com que possamos ser vetores de potência por onde passarmos. E tem gente assim. Alegria não é happy hour, alegria não é festa de final de ano, alegria não é todo mundo bêbado, alegria não é... Não, alegria é a energia de que precisamos para viver. E há os alegradores do nosso entorno, gente que nos põe para cima, gente que você encontra e já está se sentindo melhor. Não é só o engraçadinho, não. O alegrador é o cara que te põe para cima mesmo, sobretudo nas horas de maior dor e sofrimento. Claro que no meio do caminho você encontrará, por outro lado, os entristecedores, os broxantes, né? Aqueles que insistem em apequenar quem eles encontram, mas que possam um dia se espelhar na alegria, que possam um dia mudar de comportamento, que possamos nós, nos nossos espaços de trabalho, valorizar cada vez mais quem potencializa, quem energiza, quem põe para cima, quem não se esconde na hora do vamos ver, quem na hora do medo, da dúvida, vira para todo mundo e diz, não, é agora, e arregala o olho e diz, pode vir comigo. Bem, meus amigos, esse talvez seja o maior dos propósitos, que possamos viver e querer continuar vivendo, firmes, altivos, dignos e, sobretudo, cada vez mais intensamente. E se for assim, terei honrado o meu compromisso, cumprido a minha meta. E se você, durante esta palestra, pelo menos por um segundo, pensou que alguém que você ama pudesse ter gostado de assisti-la, então aí tiramos nota 10, porque ninguém quer compartilhar com quem ama um momento que não prestou e não valeu a pena ser vivido. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu convite, pela sua cordialidade, pela sua gentileza. Eu adorei participar desse evento e estarei sempre às ordens, sempre que for convidado. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Espero que esse teu conhecimento, esse teu conteúdo possa ter contribuído com todos aqui presentes, né, seja presencialmente ou virtualmente, com a transformação de cada um, para que a gente possa ter potencializado as nossas autenticidades, para que a gente possa ter entregar
com o nosso propósito maior, com a maior excelência possível, servindo aqueles que estão próximos de nós. Então, muito grato, obrigado mesmo pela sua participação, sempre muito importante aqui para nós. E agora, chegando a mais um final do Fórum de Soluções Integradas, 17º, gostaria de agradecer em nome de toda a organização, dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, a presença de cada um de vocês, clientes, parceiros, amigos que estão conosco nessa jornada. Muito obrigado e desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso.